Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, a partir de agora, a sequência mais importante do programa, a hora da verdade. E a verdade de hoje está no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Repetindo para você localizar aí na sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. A missionária Sara Freitas vai ler para você a infalível palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Que maravilha, que bênção, que palavra, que narrativa. O apóstolo São Mateus estava presente, ele estava no barco. Ele narrou o que ele viu, o que ele sentiu naquele momento de desespero. Este mesmo fato está narrado por São Marcos e São João. São Lucas não fala deste assunto. Então, no capítulo 6 de São Marcos e também no capítulo 6 de São João, você pode ler lá que você vai tomar conhecimento da narrativa, um pouquinho diferente, a narrativa de São Marcos e a narrativa de São João. Mas o importante mesmo é a gente crer que Jesus andou sobre o mar. Você ouviu até o versículo 31, a missionária Sara Freitas leu. E como nós não temos aquele tempo para discorrer sobre todo este assunto, nós separamos aqui apenas 5 detalhes deste fato que aconteceu na vida de Jesus e também na vida dos discípulos. Tá certo? No programa de sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos continuar, porque ainda temos muito o que aprender com este milagre realizado por Jesus. Então vamos para o primeiro detalhe, missionária, desta narrativa maravilhosa. Os discípulos obedeceram à ordem de Jesus. Prestem bem atenção. Os discípulos obedeceram à ordem de Jesus. Está logo no versículo 22, missionária. Leia só para refrescar a memória dos nossos amigos.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Veja bem, Jesus fez o quê? Ordenou. Jesus deu uma ordem. Entrem no barco e passem para outra banda, tá? E na narrativa de Marcos, o destino era Betsaida e Genazaré. Na narrativa de João também já tinha um outro destino, e aqui na narrativa de Pedro era a cidade de Cafarnaum. São detalhes, como eu estou falando para vocês, detalhes. Mas o primeiro detalhe aqui, o que é importante para nós, é que os discípulos, eles obedeceram a ordem dada por Jesus. E hoje, você que me ouve nesta tarde, desta quarta-feira, você tem cumprido as ordens de Jesus? Mas, pastor, como é que Jesus nos dá a ordem? A ordem que ele nos dá, meu prezado amigo, todas elas estão aqui na Bíblia. Estão no Novo Testamento. Você leia de Mateus ao livro de Apocalipse, que você vai encontrar centenas e até milhares de ordens dadas por Jesus, dadas pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles obedeceram. Jesus ordenou, eles cumpriram, eles fizeram o que o Senhor Jesus mandou. Vamos agora para o segundo detalhe desta narrativa. Jesus subiu ao monte para orar. Vejam bem, depois que Jesus deu a ordem para eles, olha, entrem no barco, passem para o outro lado. Jesus então subiu ao monte para orar. Vejam bem, amigos, Jesus subiu ao monte para orar. O que fica para nós de lição? O que a gente aprende? É que Jesus foi um vencedor em tudo que ele fez, porque ele vivia em constante oração. Ele já sabia, porque nele operava o dom da ciência. O Espírito Santo certamente já tinha revelado para ele que os discípulos teriam problemas naquela travessia. Com certeza o Espírito Santo já tinha revelado para ele, porque ele era homem. Só que ele era guiado, orientado, guardado, protegido, conduzido pelo Espírito Santo, assim como nós hoje. E ele certamente recebeu a revelação do Espírito Santo. Sobe, vai orar, porque vai vir aí um grande temporal, uma grande tempestade, e os discípulos vão ter dificuldades. E o que Jesus fez? Subiu ao monte para orar. É o que ele está fazendo agora. A Bíblia diz que ele está, neste momento, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. O que ele está fazendo? Intercedendo por mim e por você, porque nós estamos atravessando não apenas o mar da Galileia, mas nós estamos hoje atravessando o mar da vida, o mar da nossa existência. E no momento da dificuldade, lembre-se, ele está ao lado do Pai Todo-Poderoso, à destra do Pai Todo-Poderoso, orando, intercedendo por mim e por você também. E agora vamos para o terceiro detalhe deste episódio, deste fato que aconteceu na vida de Jesus e dos discípulos. O vento era contrário. O vento era contrário. Leia então aí o versículo 24, por favor. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só esse detalhe. Quem foi que mandou eles atravessarem para a outra banda do lago, do mar da Galileia? Quem mandou? Não foi Jesus? Foi Jesus que mandou. E aqui nós aprendemos o seguinte: mesmo Jesus tendo ordenado,
que eles atravessassem o mar. Jesus não disse, olha, vocês não vão ter problemas. Mas eles confiaram na palavra dele. E hoje, nós também continuamos atravessando o mar. Confiando em quem? Na palavra do Senhor Jesus. Por exemplo, o pastor Jairo está aqui em Monte Alegre. Cheguei de volta. Por que eu voltei para cá? Passei quase um ano fora daqui por causa da pandemia. Retornei agora. Por quê? Porque eu estou cumprindo uma ordem. Estou cumprindo uma ordem. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter nenhum problema aqui nesta cidade. Vou ter problema sim, eu estou consciente. Porque eu estudo a palavra de Deus exatamente para aprender. Então, o que aconteceu? Quando a viagem começou, estava tudo bem. Estava igual quando a gente vai daqui para Santarém, né? Aqui no Gurupatuba vai bonitinho, sereno. Mas quando a gente chega lá no Cataú, o negócio começa a ficar feio, não é verdade? Por quê? Porque o vento começa a soprar ao contrário. Foi mais ou menos assim que aconteceu. No começo da viagem estava tudo bem. Mas aí no final da tarde começou o temporal. O vento começou a soprar ao contrário. Tá, amigo? Então, mas eu sou crente, eu aceitei Jesus, por que eu estou passando por determinadas lutas? É o temporal, amigo. São as ondas que se levantam. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Infelizmente, há muitos pregadores de facilidades hoje. Olha, aceita Jesus que nunca mais tu vais ter problema. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, você pode ler o capítulo 16 lá de Mateus, que ele ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Olha aí, tome a sua cruz. Vai ter luta, vai ter dificuldades, vai ter problemas. E siga-me. Quer seguir Jesus? Então esteja preparado. Esteja preparado porque a qualquer momento o vento pode soprar ao contrário. Foi isso que aconteceu. Mas fique tranquilo, tá? Que o barco sacudiu de um lado para o outro, foi varrido pelas ondas, mas o barco não afundou, porque nós vamos agora para o quarto detalhe, né, missionária? Isso mesmo. Jesus caminhou sobre o mar na quarta vigília da noite. Pois é, na quarta vigília da noite. Vou explicar para você. O dia em Israel era dividido apenas assim, o tempo, o dia. A parte clara, 12 horas de sol, das 6 da manhã, que lá era assim, primeira hora, segunda hora, terceira hora, diferente do nosso calendário aqui. Então, eram 12 horas, da primeira até a 12ª hora, que era realmente 6 horas da tarde. Tá? E a noite? A noite era dividida em vigílias, das 6 às 9, aqui no nosso calendário. A primeira vigília, das 9 à meia-noite, segunda vigília, de meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília, e das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Então, na quarta vigília da noite, os discípulos já tinham sofrido bastante, desde a tarde. O vento começou a soprar desde tarde, né? Então, até aquele momento lá, 3, 4 horas da madrugada, tudo escuro, e o vento soprando ao contrário. Eles conheciam o Mar da Galileia, eles eram pescadores do Mar da Galileia, mas as forças já tinham se esvaído, já tinham se esgotado. E aí, pela lógica, o barco ia afundar. Não havia mais esperanças para eles, mas de repente eles viram algo inédito se aproximando deles. E eles começaram a gritar. E Jesus, vendo o desespero deles, disse: não temais, sou eu. E aí eles se alegraram. Quando eles
reconheceram que aquela voz era a voz do mestre. Eles então, aquela tristeza, aquele pânico desapareceu, porque eles tinham absoluta certeza que a chegada de Jesus andando sobre as águas, sobre o mar, dava a eles a garantia de que o barco não iria afundar como realmente não afundou. E para fechar a mensagem de hoje, vamos para o quinto detalhe, missionária. A visão deturpada dos discípulos. E nós vamos ler, então, o versículo de número 25. Leia, missionária, por favor. Mas a quarta vigília da noite, esse que é o 25. Isso, o 25. Então leia ele e o próximo. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Pois é. Então, amigos, os discípulos tiveram uma visão deturpada do Senhor Jesus. É o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas que me ouvem nesta tarde têm uma visão deturpada do Evangelho, infelizmente pelo mau testemunho de muitos pregadores. E por causa disso, muitas pessoas estão tendo uma visão equivocada do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo escreveu, lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, está escrito assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Veja bem, do Evangelho de Cristo, porque tem um falso evangelho sendo pregado por aí, que não é o Evangelho de Cristo. Mas Paulo foi muito enfático ao dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então este é o Evangelho de Cristo. Então naquele tempo, naquele dia, na quarta vigília da noite, Jesus andou sobre o mar para socorrer os discípulos que estavam na iminência de perder a vida. Mas Jesus, quando ele manda alguém a algum lugar para fazer a obra dele, ele se responsabiliza, ele cuida, ele protege, ele guarda, ele livra. Meu prezado irmão, meu amigo, não sei o que está acontecendo com você agora. Não sei o que você está passando neste momento. Mas seja qual for a sua causa, Jesus está vendo. Assim como ele estava contemplando os seus discípulos lá do alto do monte, só que ele estava orando por eles, ele também está contemplando a sua necessidade. Ele está atento a tudo que está acontecendo com você. Clame por ele. Não se espante, como os discípulos ficaram com medo. Tem muita gente com medo de Jesus, mas não fique com medo, não. Jesus, ele tem o melhor para você. E nesta tarde ele vai te socorrer. Como disse o salmista, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Jesus vai te socorrer agora. Não sei qual é a tua causa, o teu problema. Eu só sei dizer que Jesus está de olho em você. Ore comigo agora, onde você estiver. Pai querido, eu preguei a mensagem que eu recebi de ti. Eu entreguei o recado, Paizinho, para as pessoas que nesta tarde estão ouvindo o programa Vida Triunfante. Pai, aquelas pessoas que já perderam até a esperança, como os discípulos já tinham perdido a esperança naquela quarta vigília da noite. Mas o Senhor os socorreu. E eu te peço agora, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, socorre este pai, esta mãe que está aflita por este filho que está sofrendo. Meu Deus, socorre esta família agora, que no meio desta pandemia está passando por dificuldade. Libera agora a bênção da salvação para aquele que precisa ser salvo. Libera a bênção do perdão para aquele que precisa ser perdoado. Libera a bênção da transformação para aquele que precisa ser transformado.
libera a bênção da vitória para aquele que está precisando de uma grande vitória. Faz isto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Assim seja. Amém e amém.